Eu nasci no chão batido. Não é figura de linguagem, é realidade mesmo. Lá no sertão do Ceará, numa casa feita de barro, coberta com palha, com mais buraco do que telhado. Era tempo de seca, fome e reza forte. Meus pais eram gente simples, roceiros, mas tementes a Deus. Nunca tivemos luxo, mas sempre tivemos oração. Meu pai era daqueles homens de poucas palavras e muitos calos nas mãos. Minha mãe, uma guerreira de vestido comprido, lenço na cabeça e joelhos marcados de tanto orar. Cresci vendo ela cantando hinos da harpa, mesmo com a barriga roncando. Era pobre, mas não era sem fé. Ela sempre dizia: "Filho, um dia Deus vai tirar você dessa terra rachada e te mostrar o que é água viva." Eu não entendia muito naquela época. Para mim, água boa era aquela que a gente buscava andando 2 quilômetros com um balde na cabeça. Mas as palavras dela ficaram cravadas no meu coração como prego em madeira seca. Os primeiros cultos, a primeira vez que entrei numa congregação cristã no Brasil, eu ainda era menino. Tinha uns 8 anos. Lembro como se fosse hoje. O chão era de cimento liso, as irmãs com véu, os irmãos de terno, e aquele silêncio antes do hino começar. Me arrepiou. Foi ali que eu senti algo diferente. Não tinha banda naquele dia, só o órgão, mas parecia que o céu desceu para a terra. Aquela música entrou no meu peito e nunca mais saiu. Naquele tempo, meu sonho não era ser rico, nem ser conhecido. Eu só queria ter paz. E naquele culto, eu tive um gostinho do que era isso. Pobreza sem vergonha, cresci ajudando meu pai na lavoura e catando o que dava. Com 12 anos, já sabia o que era vender banana na beira da estrada para comprar farinha. Nunca passamos fome absoluta, mas tinha dia que o almoço era só água com sal e fé. Mas minha mãe ensinou uma coisa: se você ajoelhar com sinceridade, Deus escuta até do meio da poeira. E foi assim que aprendi a orar. Enquanto outros meninos brincavam, eu estava ajoelhado atrás da casa conversando com um Deus que eu não via, mas que sentia. Eu dizia: "Senhor, será que um dia eu vou sair daqui?" O chamado para a cidade aos 15 anos, meu pai me chamou no terreiro e disse: "Filho, aqui não tem mais o que te oferecer. Se você quiser crescer, vai ter que ir para a cidade." Chorei. Não queria deixar eles, mas sabia que era necessário. Peguei uma muda de roupa, um pouco de farinha no saco e subi num caminhão que levava mamão para São Paulo. Cheguei na capital, sem saber nada, só com a roupa do corpo, a fé da minha mãe e o nome de Jesus na boca, dormindo no chão. Mas com o céu no coração, em São Paulo, descobri o que era solidão. Dormi na rua, me escondi de chuva embaixo de marquise. Ninguém me conhecia, ninguém me esperava. Mas nunca perdi o hábito de orar. Catava latinha no Brás, ferro velho no Ipiranga, papelão em Moema. Mas todo domingo de manhã eu lavava meu rosto com água de posto, ajeitava o cabelo, passava sabão no único terno que eu tinha. E ia para a igreja. Lá eu encontrava paz. Os hinos me lembravam da minha mãe. O cheiro do culto me lembrava da fé do meu pai. E mesmo com fome, eu glorificava. Uma promessa no meio da miséria. Num culto de jovens, o irmão da palavra disse algo que me pegou no coração. Tem alguém aqui que está sendo preparado na escassez, mas Deus vai te colocar em posição de honra. Eu quase levantei a mão. Aquilo era para mim. Não sabia como nem quando, mas dentro de mim, uma chama se acendeu. A partir daquele dia, comecei a guardar cada moedinha com mais propósito. Trabalhar não era só sobrevivência, era obediência. Sabia que Deus tinha um plano. Quando desci do caminhão no meio da cidade grande, com minha trouxa de roupa e um coração cheio de esperança, percebi que o mundo lá fora era ainda mais duro do que eu imaginava. As pessoas andavam apressadas. Ninguém olhava no olho. Ninguém sorria na rua. Na primeira noite, dormi encostado numa árvore no Parque Dom Pedro. O chão era frio, os ruídos da cidade eram assustadores e o medo foi meu travesseiro. Mas naquela noite, em silêncio, fiz a mesma oração que minha mãe me ensinou lá no sertão. Senhor, se tu me trouxeste até aqui, não me deixes sozinho. Comecei do nada, literalmente. No dia seguinte, andei até o Brás. Vi outros rapazes puxando carroça, mexendo em lixo, recolhendo latinhas. Um deles me disse:
Se quiser trabalhar, tem que ter coragem e não ter nojo. Peguei uma sacola plástica velha e comecei. Ouvia piadas, era ignorado e às vezes até empurrado. Mas cada latinha que eu recolhia, eu colocava no fundo da sacola e dizia: essa aqui é mais uma promessa escondida. Com o pouco que fazia por dia, comia um pão seco, bebia água da praça e guardava o resto. Eu não gastava com bobagens. Minha alegria era poder comprar um sabão em barra para lavar meu terno e ir limpo para a igreja. A primeira visita à CCB da capital, no primeiro domingo em São Paulo, entrei na congregação da Rua Bresser. Entrei cabisbaixo, com o rosto marcado, de sol e fome. Mas quando sentei no banco, ouvi um hino que dizia: se fiel tu fores, ele cuidará de ti. Chorei. Chorei como criança. Ninguém sabia, mas aquela letra era a resposta de oração. Eu não tinha nada, mas sentia que Deus ainda estava comigo. A cada culto sentia forças renovadas. A cada palavra era como se o céu me lembrasse: continue, meu servo, porque eu estou contigo. Comida da terra, sustento do céu. Tive dias em que comi pão amanhecido que uma padaria jogava fora. Teve uma semana em que sobrevivi com caldo de sopa de um restaurante que me deixava pegar o fundo da panela. Mas também teve dia em que uma irmã da igreja, sem saber de nada, me entregava uma marmita após o culto e dizia: Deus tocou em mim para te dar isso. E eu chorava em silêncio, comendo devagar como quem saboreia um milagre. O dia em que vendi meu primeiro quilo de alumínio, depois de 2 semanas recolhendo latinhas, levei meu primeiro saco para vender. O homem da reciclagem me olhou desconfiado, mas pesou e me deu um trocado. Saí dali com a sensação de que estava construindo algo. Comprei uma escova de dentes nova, um sabonete cheiroso, e naquela noite deitei num canto de calçada com o coração em paz. Não era o valor do dinheiro que me deixava feliz, era o sentimento de dignidade. Eu não roubava, não mentia, eu suava e esperava. E sabia que Deus estava me vendo. Deus começou a abrir pequenas portas com o tempo, fiz amizade com outros catadores. Um deles me indicou para ajudar numa oficina. Varri o chão, limpei peças, aprendi a consertar coisas simples. Não ganhava muito, mas já era uma renda certa. O dono da oficina viu minha dedicação e honestidade. Um dia me chamou e disse: você é diferente. Nunca reclama, nunca falta, tá sempre cantando o hino baixinho. Gosto disso. Ele me deu um uniforme usado, uma caixa de ferramentas velha e um voto. Se continuar assim, um dia essa oficina pode ser sua. Na hora eu sorri, mas por dentro pensei: Senhor, é assim que o Senhor vai fazer? A fé não me deixou parar mesmo trabalhando muito, nunca deixei de ir à igreja. Se o expediente acabava às 18 horas, eu já saía correndo para o culto das 19 horas já. Entrei suado, com graxa nas mãos, mas o coração sempre limpo diante de Deus. Eu não era conhecido, ninguém sabia meu nome, mas eu sabia quem me sustentava. A latinha que virou tijolo um dia, quando estava orando sozinho em casa, senti um versículo forte: não desprezes os pequenos começos. Entendi que cada lata, cada quilo de ferro, cada dia difícil era um tijolo na casa que Deus estava construindo na minha vida, e eu continuei. Hoje olho para trás e vejo: aquele catador de latinha não era só um sobrevivente, era um vaso sendo moldado no silêncio, um servo sendo testado no fogo, um futuro ancião sendo treinado debaixo da ponte. Fome dói, fome humilha, fome é um silêncio barulhento no estômago, uma oração sussurrada nos ossos. E eu conheci essa dor de perto, não como quem lê num livro ou assiste na TV. Eu senti ela dentro de mim durante muitos dias seguidos. Mas nem ela, com toda a sua crueldade, conseguiu me afastar da fé. A marmita do lixo teve um dia que nunca esqueci. Já era tarde da noite. Eu não tinha comido nada o dia inteiro. Mexi nas latas de lixo atrás de um restaurante e encontrei uma marmita pela metade, ainda morna, arroz e frango. O cheiro estava bom. Segurei aquela marmita como se fosse ouro. Sentei num degrau e antes de comer fechei os olhos. Fiz uma oração com lágrimas. Senhor, abençoa essa comida. Eu sei que o Senhor não me criou para isso, mas enquanto eu estiver aqui, me sustenta. Aquela foi a refeição mais saborosa da minha vida.
Não pela comida, mas pela presença de Deus que sentia ali. Sozinho, com fome, mas cheio de paz. O culto com estômago vazio e alma cheia tinha culto na quarta. Mesmo sem comer, fui. A fome apertava, mas o desejo de estar na casa de Deus era maior. Sentei no último banco. Cantei o hino de olhos fechados, quase desmaiando, e a palavra veio forte. Assim diz o Senhor: eu te vi quando você chorou escondido. Eu ouvi tua oração entre os latões de lixo. Tu és meu, e eu te honrarei. Chorei como criança. Era Deus. Era comigo. Ninguém sabia o que eu passava. Mas Ele sabia. Naquele dia, ao final do culto, uma irmã se aproximou e disse: Irmão, não sei porquê, mas Deus mandou eu te dar isso. Era um saco com pão, suco e frutas. Chorei mais uma vez. Deus usou a fome para me mostrar que Ele cuida de cada detalhe. O jejum, que não era jejum muitos dias sem comer, se tornavam, sem querer, jejuns forçados. Mas eu aprendi a transformar dor em devoção. Nos dias sem comida, eu não murmurava. Eu dobrava o joelho e dizia: hoje meu corpo está fraco, mas meu espírito está firme. Comecei a entender que Deus estava me moldando. Ele estava matando o orgulho, limpando o interior, preparando algo maior. O perigo da rua e o abrigo da oração além da fome. Havia o medo. Dormir na rua é um risco constante. Já fui acordado com gritos. Já vi brigas, assaltos, tragédias. Uma vez, um homem tentou roubar meus poucos trocados enquanto eu dormia. Depois disso, passei a orar antes de deitar. Senhor, me cobre com teu sangue. Me guarda dos perigos ocultos. E ele guardava. Quando pensei em desistir, houve uma noite em que a fome e o desânimo me venceram. Eu estava cansado de lutar. Sentei num banco de praça com os olhos em lágrimas e disse: Pai, se eu morrer, aqui que pelo menos minha alma suba limpa. Mas naquele exato momento, uma senhora sentou ao meu lado. Sem nem olhar para mim, ela disse: Meu filho, Deus manda te dizer, ainda não acabou. Você ainda vai testemunhar. Olhei para ela assustado. Ela levantou e foi embora. Aquilo me deu forças. Foi a prova viva de que Deus escuta até quando a gente só pensa. Pequenas provisões, grandes milagres. Deus usava irmãos, desconhecidos, até crianças para me socorrer. Um menino um dia me deu metade do sanduíche dele na estação. Um senhor me deu um casaco no inverno. Uma irmã colocou R$ 20 na minha mão e disse: invista com sabedoria. Essas pequenas sementes me mantiveram vivo e com fé, porque Deus nunca deixou faltar o necessário. Fome não me afastou. Só me aproximou. Cada culto, mesmo com fome, era um banquete espiritual. Eu saía da igreja fraco no corpo, mas alimentado na alma. A palavra me fortalecia mais que pão. O hino me sustentava mais que carne. Eu aprendi que quem se alimenta da fé sobrevive onde muitos desistem. A fé que não falhou hoje, com a mesa farta, eu ainda me lembro do gosto da marmita fria, do pão doado, do suco dividido. Não. Para me vangloriar, mas para nunca esquecer. Foi a fé que me sustentou. Não o dinheiro, não as oportunidades. Foi Deus. E quando alguém diz que é impossível sair da miséria, eu respondo: a fome me cercou, mas a fé me carregou. Trabalhar eu sempre soube. Desde criança, na roça, meu pai dizia: quem acorda cedo e ora de joelho, volta com a bênção nas mãos. Mas foi em São Paulo, naquela oficina simples no fundo de um galpão, que Deus começou a revelar um dom que eu nem sabia que tinha. Sabedoria para lidar com o negócio. O início com vassoura e humildade, comecei limpando o chão da oficina, catando parafusos no meio da sujeira e lavando peças com querosene. O dono era um japonês rígido, mas justo. Sempre dizia: se quiser crescer, tem que ser honesto e aprender rápido. E foi o que eu fiz. Observava tudo, perguntava com respeito, e no tempo livre lia manuais de motor, estudava sobre peças e como funcionava cada equipamento. O reconhecimento, depois de alguns meses, ele me chamou e disse: você aprende rápido, quer começar a desmontar motor comigo? A partir daí, deixei de ser só o menino da limpeza e virei ajudante direto dele. Comecei a ganhar mais. Ainda era pouco,
mas já dava para comer com dignidade e ofertar na obra de Deus com alegria. O chamado do Espírito. Foi nessa época que, num culto de oração, um servo de Deus me chamou e disse: Deus vai te ensinar a comprar e vender. Vai te dar sabedoria que homem nenhum pode ensinar. Guardei essa promessa no coração e comecei a pedir: Senhor, me dá visão, me dá direção, me ensina a ver onde ninguém vê. O primeiro negócio próprio o japonês quis se aposentar. Ele me chamou e disse: se quiser comprar a oficina, eu vendo barato. Paga parcelado, eu confio em você. Na hora me faltou o chão. Eu não tinha capital. Mas dobrei o joelho e disse: Senhor, se for da tua vontade, abre essa porta. Em 15 dias, um irmão da igreja me emprestou o valor da entrada. Fiz um acordo com o antigo dono e assinei meu primeiro contrato. Agora, aquele lugar onde eu limpava, chão era meu. Multiplicando o pouco com muito esforço, comecei a investir no que tinha. Comprava ferramentas usadas, reformava, reaproveitava peças, não gastava com luxo. Tudo voltava para a oficina. Em 2 anos, já tinha 2 funcionários. E comecei a atender frotas pequenas. Mas eu nunca faltei no culto. Nunca deixei de dobrar o joelho na oficina antes de abrir. Senhor, consagro esse dia. Que cada cliente que entrar aqui saia abençoado. Sabedoria nos detalhes. Eu não tinha estudo superior, mas Deus me dava ideias que engenheiro não pensava. Uma vez, descobri uma forma de adaptar uma peça importada usando sobra de metal. E isso virou uma das marcas da oficina. Ganhamos reputação. Clientes de longe vinham. Deus me deu visão, ousadia e estratégia. Cada real que entrava era consagrado a Deus. Investimentos guiados por oração com o tempo. Abri uma segunda unidade. Depois, comecei a investir em ferro velho, algo que conhecia bem dos tempos de latinha. Mas nada era por impulso. Eu jejuava antes de assinar qualquer contrato. Orava antes de fechar qualquer negócio. E Deus sempre dava paz no coração quando era o caminho certo. Crescimento com temor. Mesmo com a empresa crescendo, eu ia de metrô para o culto. Não troquei o banco da frente da igreja por nada. Quando me chamaram para cooperador, chorei como criança, porque eu sabia, cada chave de motor que eu segurava, cada parafuso apertado, era parte de uma promessa. Deus me deu sabedoria, não de faculdade, mas do céu. E foi essa sabedoria que me tirou da calçada e me colocou no púlpito. Tudo o que sou foi Ele quem construiu, tijolo por tijolo, culto por culto. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu já tinha saído da pobreza extrema, tinha uma oficina funcionando bem, mais uma lojinha de peças e um pequeno ferro velho começando a dar lucro. Aos olhos humanos eu era um vencedor. Mas aos olhos espirituais, Deus ainda estava escrevendo a parte mais profunda da minha história. Foi em um culto de jovens, numa quarta-feira à noite, que Deus me deu uma revelação que mudaria tudo. Profecia no meio do silêncio. O culto estava simples, sem muito movimento, mas a palavra foi ministrada com autoridade. Ao final, um servo de Deus pediu silêncio, e no meio daquela calmaria, ele falou em profecia. Assim diz o Senhor: eu te tirei do pó da terra, te fiz cabeça onde seria cauda, mas ainda não é o fim. Eu vou te levantar diante dos príncipes, e o que eu te darei será para abençoar vidas. Na hora senti algo que nunca tinha sentido. Era como se o próprio Deus estivesse me entregando um mapa e dizendo: está quase na hora de subir a escada. Um sonho profético. Naquela mesma noite, sonhei que estava subindo uma escada enorme, degrau por degrau. Lá em cima, havia uma multidão esperando. Mas o mais impressionante era que em cada degrau que eu pisava, aparecia um versículo bíblico gravado na madeira. O último dizia: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Acordei em lágrimas. Sabia que algo grande viria, mas não sabia como nem quando. Um chamado diferente. Pouco tempo depois, fui convidado a dar um testemunho. Numa cidade vizinha, no interior. Aceitei, mesmo com medo. Subi no púlpito tremendo, mas falei com sinceridade o que Deus tinha feito por mim. Depois do culto, um irmão veio chorando e disse: você não imagina o quanto sua história tocou minha vida. Eu já ia desistir de tudo, mas Deus te usou. Naquela hora entendi.
Não era sobre oficina, era sobre almas. A visão do propósito, comecei a entender que Deus não me prosperou só para eu ter conforto. Ele me tirou da sarjeta para que eu pudesse ser voz para quem está na lama. Comecei a ser chamado para testemunhar em várias igrejas. E em cada uma, sentia que Deus estava me levando de degrau em degrau. Eu dizia nas pregações: eu era catador de latinha. Hoje sou empresário, mas o que mais me honra é ser servo do Deus vivo. O altar me esperava, não demorou. Fui chamado ao ministério como diácono. Depois, cooperador. E alguns anos depois, recebi o chamado para ancião. Na consagração, ajoelhado diante de todos, lembrei do chão sujo da oficina, do colchão de papelão, da marmita do lixo e disse em silêncio: Senhor, agora entendo. Aquela fome era a escola. Aquela dor era o ensaio. A latinha era só o começo. As lágrimas que lavaram a promessa chorei naquele altar, como nunca havia chorado. Não era orgulho, era gratidão. Porque quem já foi invisível no mundo, quando é honrado por Deus, sente o céu inteiro vibrando. A revelação foi clara. Deus me tirou da sarjeta para me colocar entre os que alimentam almas, e ali nasceu outro propósito: usar minha empresa para empregar, ajudar e resgatar pessoas que vivem o que eu vivi. Hoje, não sou apenas um empresário. Sou um servo, um canal, um vaso. Aquele que catava latinha, agora recolhe vidas quebradas e apresenta ao Deus que transforma tudo. O que adianta subir na vida e esquecer do caminho por onde Deus te trouxe? Essa pergunta sempre ecoou no meu coração. Lembrei de cada noite fria que passei na rua, cada pão dividido, cada palavra de ânimo que alguém me deu quando eu era só mais um invisível na multidão. Então decidi: tudo que Deus me der vou usar para levantar outros. A primeira contratação diferente, minha oficina cresceu. E com ela veio a responsabilidade de contratar mais funcionários. Um dia vi um rapaz na frente da igreja, encolhido, com o olhar perdido. Conversei com ele. Havia saído da prisão, ninguém queria dar uma chance. Na hora lembrei do versículo: lembra-te dos presos como se presos com eles estivesseis. Hebreus 13:3. Levei ele para trabalhar comigo. Muitos criticaram, mas eu disse: se Deus me restaurou, por que não restauraria ele? Hoje é um dos meus gerentes. Batizado, casado, homem de Deus. A marmita virou projeto. Comecei a separar parte do lucro da empresa para montar marmitas e entregar nas ruas. Eu sabia onde estavam os invisíveis, porque eu fui um deles. Montei as marmitas, orava por elas e saía com irmãos da igreja para entregar nas madrugadas. Não era só comida, era evangelismo. Cada marmita vinha com um versículo. E cada entrega era uma semente. Oficinas da Restauração, iniciei um projeto chamado Oficina da Vida. Um galpão onde jovens em situação de rua podiam aprender mecânica, elétrica e também ouvir a palavra. Eu dizia a eles: você pode começar como catador, mas terminar como patrão, se Deus for contigo. Muitos ali voltaram para suas famílias, deixaram vícios, foram batizados. Investindo em almas, não em status, enquanto colegas empresários compravam carros de luxo, eu investia em abrir mais oportunidades. Em vez de mansão, construí uma casa de acolhimento simples para homens em reabilitação. Lá todo dia começa com oração, louvor e trabalho digno, e todo sábado tem culto. O púlpito e o balcão. Nunca quis ser um empresário que esquece da igreja. Pelo contrário, quando subo no púlpito como ancião, falo com a mesma autoridade com que falo aos meus funcionários, porque minha empresa também é campo missionário. Tenho clientes que se converteram só pelo testemunho. Funcionários que foram libertos só por ouvirem os hinos tocando no som ambiente. De ex-catador para empregador, cada carteira assinada que entrego é como uma resposta de oração. Não é só salário, é dignidade. É uma nova história começando. E quando alguém pergunta como tudo começou, eu nunca escondo. Foi com uma latinha, foi com lágrimas, foi com fé. Uma vida com propósito. Deus me tirou do chão para que eu nunca pisasse em ninguém. Tudo que conquistei, empresa, patrimônio, reconhecimento, é para que o nome dele seja glorificado. E se eu pudesse deixar uma frase para os jovens da igreja, seria:
Não reclame do pouco, Deus testa. No fundo, para depois honrar no alto. Na vida, muitas vezes a gente espera o reconhecimento das pessoas que andaram com a gente desde o começo, família, amigos, irmãos de fé. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Deus escolhe honrar a gente diante de quem nunca acreditou. E comigo não foi diferente. Ignorado por muitos. Rejeitado por outros quando eu era catador. Muita gente me olhava de cima para baixo. Na própria igreja, nem todos me davam a paz do Senhor com alegria. Alguns desviavam o olhar, mudavam de banco, talvez por medo, talvez por preconceito. Não julgo. O mundo ensina a medir os outros pelo que vestem, pelo que têm, mas Deus mede o coração. A ligação que mudou tudo depois de anos de trabalho, oração e ministério fiel, um dia recebi uma ligação inesperada. Era da prefeitura. Queriam me homenagear por meu trabalho social com ex-detentos e moradores de rua. Na cerimônia, chamaram meu nome no microfone. Senhor João Batista, empresário e líder comunitário, exemplo de superação e fé. Quando subi no palco, olhei para a plateia. E ali estava sentado um irmão da igreja que anos atrás me chamou de caso perdido. Estava de pé, de terno, aplaudindo, com lágrimas nos olhos. A mesa preparada naquele momento, Deus me fez lembrar do Salmo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Salmos 23, 5. Mas Deus não fez isso para me vingar. Ele fez para mostrar que quando Ele honra, é para a glória dele, não para a vaidade nossa. A visita do ancião algum tempo depois, um ancião de outra cidade me procurou. Disse que ouviu meu testemunho e queria me convidar para pregar num congresso regional. Fiquei surpreso. Eu, que já fui barrado na porta da igreja por estar mal vestido, agora seria o preletor principal de um congresso. Naquela noite, preguei com autoridade, não pelas palavras bonitas, mas pela presença de Deus. No final do culto, almas se renderam. Muitos jovens vieram chorar no meu ombro dizendo: "O Senhor falou comigo através da sua história." Honrado entre os que duvidaram anos depois, fui convidado a participar da convenção regional da CCB. Ao entrar, vi irmãos que antes mal me cumprimentavam, agora me abraçando com respeito, chamando de servo de Deus. Não guardei mágoas, só gratidão. Porque Deus me ensinou a perdoar antes de prosperar. A recompensa de quem não desistiu à maior honra, no entanto, não veio dos homens. Veio de um culto simples, onde uma criança da igreja me desenhou com uma plaquinha que dizia: "Esse é o irmão que ajuda todo mundo." Ali entendi. A maior honra é saber que a minha vida tem propósito. Deus me tirou do anonimato e me colocou onde nunca imaginei. E tudo começou com uma lata de alumínio e um coração disposto.